Deus, você que faz parte do Exército Soberano, seja bem-vindo a essa live, bem-vindo a essa reunião online, mas nós estamos aqui conectados pela realidade do altar, não importa o tempo, se foi gravado, se está ao vivo, se eu estou assistindo depois, pouco importa, esse tempo que é humano, não importa em nada, o cronológico não muda nada, mas a palavra de Deus que estabelece aquilo que é eterno, sim, é isso que importa para nós. Eu quero te convidar a iniciar essa reunião, nós vamos louvar a Deus e que você adore ao Senhor com a realidade do teu espírito, reconhecendo quem é grande. Olha quantas lutas querem se fazer grandes e ser Deus na tua vida e falar, olha, sou eu que governo. Hoje você ficar triste, hoje você vai ficar feliz, euforicamente feliz, hoje você vai sentir isso, hoje você vai ficar para baixo, hoje você não vai sair de casa, nada disso. O Senhor Jesus é o meu Deus, Ele é o meu Rei, é esse Senhor que eu vou servir. Então não importa o grande que seja, a grandeza dessa luta, importa que a grandeza do Deus que você serve, essa que é infinita, então ela é infinitamente maior. E aquele que pode te dar infinitamente mais, de tudo que você pode pedir, pensar ou imaginar. É esse Deus que nós vamos hoje adorar, é esse Senhor que nós vamos buscar juntos. Aleluia, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te glorificar, porque não importa, Senhor, os cenários não importam. Não importa aquilo que o inimigo levantou, Senhor. E tantas lutas que são tão grandes, né? Tão maiores do que nós, mas nunca maiores do que o Senhor. E aquilo que nós nos sentimos fracos e incapazes, nós temos toda a tua força que nos levanta. Senhor, por esses dias que estamos vivendo, invocando a esse Deus, queremos, Senhor, ser versados na tua palavra, nos ensina a tua verdade, estabelece em nós a realidade, a luz dessa palavra, sem sombras, sem contaminações, mas com toda a revelação, porque o Senhor tirou o véu, tira todo o véu, arranca os nossos véus, para que nós possamos te enxergar, para que os nossos olhos possam te contemplar, para que nós possamos viver a realidade do nosso chamado, aquilo que arde em nós, que nada nos impeça, Senhor, de termos uma comunhão real contigo, a comunhão real com a palavra que nos liberta, a comunhão com aqueles que são reais. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai adorar, vai glorificar, vai falar assim. Vamos começar então falando, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Invocamos o teu nome. Ó Senhor Jesus. Adonai Yeshua. Edifiquei o altar e disse: esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá. Escolhi tudo renunciar, a minha alma inteira esvaziar. Só existo aqui se eu estiver lá. Não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai. Sopra em mim, sopra ti, e desde o que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, muito além do que possa pedir, pensar ou imaginar. Yes, glória a Deus. Então, nós acabamos de louvar o Senhor falando: Senhor Jesus, a minha vida é um altar. Para ti eu edifiquei esse altar. E eu decidi que eu vou entregar tudo, decidi que eu vou consagrar, porque um peregrino, ele não está preocupado com aquilo que ele vai reter, com aquilo que vai ficar nas suas mãos, mas justamente aquilo que não vai ficar nas suas mãos. E sim, ele vai entregar nas mãos do Senhor. A nossa vida, ela é passageira, né? Muito rápido. Ela é como um sopro, como diz a palavra. E como nós vivemos os nossos dias? Nós vivemos
tentando eternizar as coisas que são transitórias, né? Seja uma riqueza, o dinheiro no banco, uma casa que nós construímos, e não que você não possa ter essas coisas, mas isso não pode ocupar lugar dentro de você, nem pode ser a tua prioridade, porque a única coisa que pode ganhar espaço e prioridade dentro de nós é o próprio Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça é aquilo que vai trazer prioridade, porque o nosso tempo não é o que eu estou produzindo freneticamente. Parece que eu sou mais produtiva, né? Quando eu estou fazendo muita coisa, e quantas vezes nessas muitas coisas, e olha quantas vezes já falei sobre isso, que você fica cansado, né? Exausto de tudo que realizou, mas sente que mesmo assim não fez nada, que de fato eu não edifiquei nada. O que que eu fiz? Porque muitas vezes nós trabalhamos para aquilo que é a nossa produtividade, aquilo que vai construir algo para mim, e acaba sendo algo zerado diante do Senhor. Porque se eu não estiver construindo no propósito que Deus me chamou, eu estou entregando madeira, feno e palha. Vai passar pelo fogo e vai ser destruído. Isso não diz respeito à salvação. Serão salvos, é o que diz a palavra. Mas a obra não vai passar. Então, dentro daquilo que você está determinado a viver, existem desafios, preços a serem pagos, e vai custar tudo, mas vai valer cada centavo. É maravilhoso quando você tem à tua disposição diante do Senhor. Mas aqui a sexta-feira do Buscar, nessa semana desse exército tão soberano, fala sobre essa soberania da geração de Davi. Se você assistiu a reunião de domingo, depois a de segunda-feira, foram duas palavras assim consecutivas que me marcaram muito. Então são palavras fortes, palavras reais que precisam ativar o teu espírito. Eu não posso ficar também numa dimensão de que palavra incrível, que revelação chapada, isso foi demais e aquilo não produzir nada efetivo dentro de mim. Mas quando eu ouço a palavra e ela vai me transformando e me moldando, então sim, tem alguma coisa acontecendo e é isso que precisa acontecer de fato. E nós vamos falar hoje, nessa sexta-feira do Buscar, o caminho que Davi fez de Hebrom para Jerusalém. Porque a história de Davi ela é muito incrível, né? A história de Davi é aquele que foi ungido para ser rei, mas não executou aquele reinado já de cara. Ele teve que esperar todo o tempo de trono, de reinado de Saul se encerrar para que ele pudesse começar. E não foi assim simples, pronto, morre Saul, tô entrando. Então não vem, as coisas não vão vir prontas para você só fazer, só isso, pronto, Deus disse que ia me dar isso, então ele vai me dar. Não, ela vem num cenário, num contexto, onde você precisa governar os seus sentimentos, desafiar situações, ter reações que você normalmente não tinha, porque Deus não te chamou para viver o normal e o óbvio, mas para viver aquilo que o teu espírito pode interferir e também se relacionar. Eu quero então iniciar a nossa transmissão ministrando uma oferta. Sim, eu não quero deixar para o final. Às vezes a gente está lá ministrando a palavra e chega na hora, agora nós vamos falar sobre oferta, a pessoa vai lá e desliga a live e fala, beleza, já ouvi o que eu queria, né? Então a oferta de Davi, ela é maravilhosa porque toda a história de Davi, ela tem uma marca de oferta, de entrega, de um amor tão genuíno, tão real ao Senhor. Alguém que amava a Deus de verdade, porque tudo, eu posso fazer todas as coisas, é o que está escrito em 1 Coríntios 13, mas posso dar meu corpo para ser queimado, posso fazer isso, enfim. E todas as atitudes assim legítimas, mas se aquilo não for movido por amor, então aquilo não é nada, não vai produzir nenhum resultado. A tua oferta tem que ser uma disposição de amor, não é uma regra que eu estou cumprindo, não é uma lei que eu estou obedecendo, não é uma imposição, mas é um mover, é um agir, é o fluir do Espírito em mim. Então, a nossa chave Pix ela é 19 994509626. Você vai iniciar a palavra de hoje, vai ouvir tudo aquilo que o Espírito tem para te falar a partir de uma entrega, semeando uma oferta. Faz dessa sexta-feira hoje alguma coisa diferente na tua vida. Eu vou consagrar minha oferta, vou consagrar meu dízimo, vou consagrar esse voto, algo que eu disse que eu ia entregar para o Senhor e não entreguei, uma situação que eu precisava ter feito e não fiz, ou algo que está no meu espírito para fazer e eu só procrastinei, mas eu vou fazer, o Senhor sabe, no momento certo. Deixa eu te perguntar, qual que é o momento certo de entregar uma oferta, senão o dia que se chama hoje? Você não sabe se amanhã você está aí. Só existe um dia para você entregar oferta, um único dia para você decidir qualquer coisa da tua história, hoje. De fato, agora, quando você está me ouvindo aqui. Porque você não sabe o dia de amanhã, você pode ter uma lembrança do ontem, mas você pode ter a realidade do hoje. Então hoje, a realidade é a oferta. Eu quero orar por você, iniciar essa palavra, porque Davi,
Por onde ele ia, a palavra de Deus fala que o Senhor dava vitórias. Ele tinha sua riqueza, o seu tesouro particular. E em 1 Crônicas 29 ele fala: eu quero edificar uma casa para o Senhor. E eu quero, de verdade, entregar do meu tesouro particular aquilo que me custa, aquilo que é meu, aquilo que seria para mim. E o que ele está dizendo, e você pode falar, mas peraí, Davi também tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, então estava fácil entregar essa oferta. Não, não estava fácil. Porque é a proporção do que cada um tem. Para a viúva pobre entregar 2 moedas, talvez não tenha sido, talvez não foi nada fácil entregar todo o seu sustento. E Davi, com todas as batalhas que teve, com todos os recursos que ele levantou, ele entregou tudo para construir uma casa ao Senhor. Mas o Senhor fez uma promessa para ele, que ele teria uma casa. Ele teria uma casa estável, que Deus teria uma aliança. E por mais que Davi tenha vivido tantos cenários, né, com seus filhos e tudo, o Senhor deu sim uma casa estável. Porque quem foi a sua descendência foi Jesus. E nós somos essa descendência. Então, não é uma estabilidade humana, normal, uma estabilidade de um contexto que é para você. Não era algo que era para Davi, mas a estabilidade de uma casa eterna que o Senhor tinha prometido a Davi. Então vai muito além, né, do que aquilo que eu estou pensando, achando que eu vou ganhar, que eu vou ter, que vai ser um benefício. Vai muito além, porque quando você entende que você é espírito, eu não estou mais buscando benefício para mim no tempo que eu estou vivendo, mas eu estou edificando algo para o Senhor, que vai além do meu tempo, vai alcançar outras gerações. E não está escrevendo a minha história particular, mas a história do povo de Deus na terra, a história de um corpo, amém? De um corpo ajustado, onde o cabeça é Cristo. Qual história você quer escrever? A tua historiazinha da empresa que você adquiriu, dos títulos que você ganhou, dos diplomas que você colocou na parede. Olha quantas coisas que você pode buscar, né? E em tudo isso glorificar o Senhor. Mas tudo aquilo que você busca para uma aprovação tua e dos homens, para entrar num sistema e responder a esse sistema, a resposta que ele quer, então você está condicionado. Mas rompa isso hoje, porque o Senhor tem para você uma história que você ainda não viveu e que ainda não foi escrita. Amém? Senhor, eu invoco o Senhor que é o dono do ouro e da prata. Lá em Ageu fala sobre as pessoas que tinham sido libertas para poder construir novamente uma casa ao Senhor. E eles ficaram procrastinando e falando, talvez não é esse o tempo. E o Senhor falou, como é que vocês estão nessas casas arrumadas, apaineladas, desprezando a casa do Senhor? Eu clamo agora para que todo desprezo seja exposto, mas para que haja em nós consciência daquilo que nós devemos cuidar e amar. Senhor, que os nossos olhos, como os olhos de Daniel, estejam, Senhor, abertos na direção de Jerusalém, porque dentro da sua própria casa, Daniel na Babilônia não se corrompeu. E as pessoas na sua própria casa, na terra que o Senhor deu, já estavam corrompidas. Meu Deus. Oh, Senhor, os nossos olhos estão abertos para enxergar aquilo que deve ser edificado. Tira de nós o desejo pelo transitório. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que nos faz ficar prostrados diante do transitório. E que nós possamos ter soberania para edificar o que é santo, o que é eterno e o que é para sempre. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, a nossa oferta, aquilo que edifica um altar e que realmente produza um fruto eterno, porque nós não estamos comprando coisas para nós, mas estamos entregando pela verdade que nós cremos, por aquilo que nós vivemos, pela palavra que nos liberta, por propósitos superiores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que você tenha essa habilitação, tenha esse entendimento na tua vida, viva essa verdade, porque eu sempre falo, você pode comprar um sapato, né? Pode comprar um carro e tudo isso perde valor. Passou 1 mês, 2, já não é mais a mesma coisa. Se você quiser passar para frente, não tem mais o mesmo valor. Mas o que nós colocamos no altar é muito mais que um investimento. O que nós entregamos por um propósito cria uma força dentro de nós, existe uma energia que move. E eu creio muito nesse espírito que vai atraindo e mudando o cenário diante dos nossos olhos. A gente pensa, mano, como é que aconteceu isso? Como chegou essa conexão na minha vida? Porque há uma liberação dentro de você. Seja liberto, seja livre, seja liberado. Que você não tenha nada como a mão e que ele nada tenha em você. Glória a Deus, quero ler a palavra do Senhor aqui. Vamos iniciar então hoje falando sobre buscar o caminho de Hebrom até Jerusalém. Estabelecer o definitivo dos céus. E não um instintivo humano. O que é o instintivo humano? Aquilo que é
o passageiro. Não, vou fazer isso aqui é o certo, não, eu não mereço passar por isso, vou fazer isso. As comparações que nós vivemos, e o mundo está sempre cheio de muitas coisas, sempre cheio das suas demandas, né, de todas as justificativas, mas quando o Senhor te chama para edificar o que é eterno, então você não está mais preso na tua demanda, mas você está ligado a um compromisso. Existe algo muito maior que vai dirigir a minha vida. Então, pensar nas coisas lá do alto é o entendimento que você precisa ter. Eu preciso me conectar com aquilo que é superior. Eu preciso desejar aquilo que está além de mim, que não para em mim e que não começou em mim também. Mas vive aí uma trajetória do Senhor e você faz parte de toda essa história. Nós vamos falar hoje sobre Davi e sobre Saul. Nós vemos aí o primeiro rei de Israel, que era Saul, um homem que tinha todo o porte e característica humana para cumprir esse propósito, que na verdade era um desejo do povo de ser como todas as nações, porque até então o povo de Deus era regido pelos juízes. Então eles tinham ali o sacerdote, os juízes, eles estavam debaixo desse contexto, não havia rei, porque o próprio Deus era rei sobre eles. Mas eles olharam para uma nação X, Y, Z, todo mundo estava num contexto, né, monárquico. Peraí, vamos ser igual a todo mundo. E sobre esse vamos ser igual a todo mundo, né? Sempre lembro da minha mãe, e a tua mãe também deve ter dito isso, você não é igual a todo mundo. E nós não somos todo mundo mesmo. Eu não posso querer que o que o mundo vive seja aquilo que eu vou viver. Mas o Senhor deu a eles a experiência, né? E eles pediram um rei e eles receberam Saul. E Saul, naquele contexto todo, tinha toda uma aparência para ocupar esse cargo, mas de fato seu espírito não estava conectado com esse propósito, né? Ainda que ele tenha profetizado, nós lemos a palavra, havia um mover acontecendo, mas ainda que haja um mover, se a tua alma prevalecer, então o mover vai ser extinguido. Eu preciso que a alma ela seja esvaziada, ela que tem que ser eliminada, para que o mover prevaleça. Em todo o contexto de Saul, nós vemos assim o quanto que ele se sentia, se comparava, na verdade, com Davi o tempo todo. Davi era um grande homem de guerra que o Senhor colocou, né, para auxiliar Saul já desde os dias de Golias e toda aquela ameaça, né? E o povo estava em 1 Samuel 17, assim, meu Deus, Golias falando e eles com medo cada vez mais, ouvindo aquela voz e ficando paralisados, mas quando Davi chega, ele rompe com a paralisia, porque ele crê no Senhor dos exércitos, e fala, que afronta é essa? Como que eu vou concordar com isso daqui, sabe? Existe um despertar, e isso incomoda, ao mesmo tempo que é bom, ele é uma pessoa corajosa, ousada, tem o Espírito do Senhor, já havia sido ungido, mas começou a incomodar Saul, que vivia sempre uma dualidade dentro dele, amava e odiava, né? Na mesma intensidade. Então, como ele queria toda essa força de ajuda de Davi, ele também queria ver Davi morto. E Davi acaba sendo uma grande aliança de Jonatas, que era um dos filhos de Saul. Acaba se casando com Mical, e também é outro cenário, né, que dá para um outro momento falar sobre isso, mas casa com Mical como aquela que era a sua recompensa, né, uma parte da recompensa de ter destruído, de ter matado Golias. Então, havia uma aliança muito forte, e olha que contexto incrível, seu rei é Saul, Davi tem uma aliança com Jonatas, que é filho de Saul, casado com Mical, filha de Saul. Olha que família forte, que estrutura. E olha que o inimigo vem e rompe, por quê? Por causa do ego, por causa do orgulho, a soberba, as comparações e tudo que estava no coração de Saul acaba enfraquecendo uma grande aliança que ele poderia ter desfrutado. E isso acaba rompendo muitas coisas, o próprio casamento de Mical, como Davi é atingido, a situação, depois Saul morre, Jonatas morre também, cenários por conta da vaidade do homem. Então, a história pode ter outros desfechos, né? Ela pode ter um outro arranjo, mas dentro de um cenário de vaidade e da corrupção do coração, então acaba vivendo uma grande destruição. Então nós vemos em Saul essa marca tão grande, né, de querer, de prevalecer. Tem um momento em que as mulheres começam, né, numa grande vitória, a louvar e cantar e falar, olha, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Nossa, aquilo deixou Saul furioso. Então, como a vaidade, ela quer sempre criar uma comparação, e comparação sempre é uma coisa idiota, porque a comparação, na verdade, é do que, de fato, se cada um tem um fruto específico para entregar. Vou comparar aí a macieira com a videira, né?
tem como comparar, são frutos diferentes, estações diferentes, uma outra produção, é o que o Senhor está esperando de cada uma. Então, existe, a gente vive hoje uma sociedade tão grande de comparação, tão grande, né, de quem é o maior, de quem é o menor, e vivendo todo esse contexto, isso é só uma grande contaminação. Mas nós temos uma história do testemunho para viver. Então, Davi, ele não ia continuar o trono de Saul, mas ele ia escrever a história que ainda não tinha sido escrita, ia viver o testemunho que ele precisava entregar. Então a palavra do Senhor fala, lá em 2 Samuel, fala assim, em 2 Samuel 2:1. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde eu subirei? E disse: para Hebrom. Então o Senhor deu uma direção. No capítulo anterior, Saul morre, Jonatas morre, né? Uma grande destruição, né, da casa de Saul. Davi chora, né, amargamente aquela dor, principalmente por Jonatas, mas ele tem ali um derramar e depois ele sabe que, lá em 1 Samuel 16, depois a gente vai ler sobre isso, que ele tinha sido ungido, ele seria uma sucessão do trono, inclusive reconhecido por Jonatas, que entregou a sua armadura, a gente falou aqui numa semana que teve sobre isso, e falando sobre esse reconhecimento de quem anda em aliança. Então não é sobre uma sucessão óbvia, né, mas sobre o que o Senhor quer como, quem o Senhor quer como sucessor, e o reconhecimento disso por aquilo que o próprio Deus ungiu. Então todo o cenário estava caminhando para isso, mas não estava assim de mão beijada para Davi, ó, pega aí, pronto, faz, agora chegou a tua hora. E Davi poderia pensar, né, agora é a minha hora, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou agora continuar, vou mostrar quem que era maior do que Saul, tá vendo? Fui envergonhado, fui humilhado, passei por isso, passei por aquilo, pois agora o Senhor me honrou, né? E esse texto é muito engraçado, porque esse contexto, né? Porque as pessoas têm muito isso, Deus vai me honrar, e vai humilhar as pessoas como se aquilo fosse uma grande honra, né? A honra de Deus não tá ligada a uma comparação, a uma humilhação de alguém, né? Pronto, vai humilhar aquele para honrar aquele, para mostrar que eu que era escolhido, que eu tinha razão o tempo todo. Não, é um testemunho que está sendo escrito de reversão de situações, mas não está ligado a nós, a uma pessoa específica, mas a um propósito que está sendo, que é carregado e que está sendo manifesto. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui nesse cenário que Davi poderia ter tido isso, né? Ou então como uma revanche, ou por essa comparação, ou por essa, não posso perder essa oportunidade, né? Deus me deu na minha mão. Olha quantas oportunidades Davi teve. E Davi não tocou em Saul. Então não é sobre aproveitar uma oportunidade, não é sobre alimentar uma revanche, não é sobre uma comparação de quem é de fato melhor, de quem é mesmo escolhido. É sobre um testemunho que está sendo contado, um testemunho que está sendo manifesto, para que o Senhor receba. Então não trata sobre a tua vaidade, porque se Davi tivesse uma resposta dessas, como eu falei, de revanche, de comparação, até de não posso perder essa oportunidade, né, de mostrar quem é o bom de verdade, ele também está acusando o golpe. Ia estar sendo seria uma resposta do mesmo sentimento que estava em Saul. Não é isso. É sobre aquilo que eu carrego, sobre a realidade do meu espírito, e aquilo que eu vou manifestar em conformidade com a vontade do Senhor. E o Senhor fala o que para ele? Começa em Hebrom. E ele reina 7 anos e meio em Hebrom. E sabe o que significa Hebrom em hebraico? Comunhão, no sentido de uma aliança. Então havia uma comunhão. E olha o que é Hebrom. Se não era um lugar que Caleb escolheu para morar, onde tinha fontes superiores e fontes inferiores. Um lugar que o Senhor diferenciou, uma marca de conquista muito grande em Hebrom. Ele falou, começa por Hebrom. E a casa de Judá, ela realmente obedecia ali a Davi, estava servindo. Mas não era só isso que estava acontecendo, né? Tinha toda uma guerra acontecendo de poder, de quem que vai mandar, de quem que está realmente governando, o próprio Esbozete, Abner, mas Deus vai conduzindo esse cenário, porque tudo que está acontecendo está debaixo da soberania do Senhor o tempo todo, mesmo que pareça que não, mesmo que tu fala, mano, que bagunça é essa? Deus está escrevendo essa história, desse testemunho, pelas reações que ainda não foram tidas, por respostas que não foram dadas e que estão sendo dadas, e construindo esse testemunho de soberania. Acho que se tem uma palavra que resume, ou melhor, que traduz o que é a geração de Davi, o que somos nós, o que é isso de fato, é a soberania em todo o cenário. Soberania. Atacou, falou, não sei o quê, mas há uma soberania o tempo todo escrevendo essa história.
E Davi carrega essa soberania com muita autoridade. Eu quero falar sobre essa soberania, começando pelo texto que está lá em Romanos 14, que fala: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque reino, Davi, aquele que governou, aquele que se fez rei, começou a governar em Hebrom, esse rei não era o rei de um reino para ele mesmo, mas de um reino que estava realmente contando a história do Messias. Não era sobre Davi, mas sobre uma continuidade que o Senhor tinha, que diz respeito àquilo que é celestial, espiritual, e não sobre coisas terrenas. E isso é tão incrível, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito verdadeira, ela é muito poderosa, as coisas vão se completando e vai ganhando assim uma força muito grande dentro de nós. Mas nós vemos em Davi, dentro dele o tempo todo, esse desejo de viver. E quando o Senhor fala, vai para Hebrom, que significa comunhão, eu estou indo contra o espírito de Saul, que era o espírito de divisão. E o que o inimigo deseja em todo o cenário é colocar a marca dele. Que marca que é a marca de Lúcifer? Divisão, dividir o céu. Começa por toda essa divisão e tudo que ele faz o tempo todo. O que ele quer colocar e estabelecer em todas as alianças? Divisão. E a divisão é enfraquecimento. Quando eu enfraqueço aquela força, quando eu tiro aquela soberania, então o próprio Satanás colocou a marca dele ali, a sua contaminação. Mas o Senhor fala, começa em Hebrom, começa na comunhão. E isso é a maior marca de Davi. Você pode ler os salmos que Davi escreveu e ver que marca poderosa de comunhão que ele tinha com o próprio Deus. Essa comunhão, essa certeza de que eu não estou sozinho, de que eu tenho Deus, eu conheço esse Senhor. E eu sei da história que ele tem para mim. E eu vou até o fim por convicção dessa comunhão, que é essa intimidade, porque eu conheço ao Senhor, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo, sabe? Eu estou assim convicto, tá? Está decidido, está definido dentro de mim. E isso era a marca de Davi. E glória a Deus, porque eu quero te falar debaixo da justiça, da paz e da alegria no espírito, que é isso que diz respeito ao reino. Não é comida, não é bebida, não é um ritual. Porque comida e bebida faz parte de um ritual. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não são as tuas regras, as tuas práticas. O reino de Deus é a realidade do Espírito. É a soberania que ele coloca em você. Então aqui em Romanos 14 fala que ele é justiça, é paz e alegria. Eu quero começar pela justiça. Então nós vamos falar de 3 marcas de Davi que estava estabelecendo o definitivo dos céus. Então eu não vou ser impulsionado pelas coisas que são passageiras, por um instinto humano, não. Eu sou impulsionado por um espírito para colocar, para estabelecer o que é definitivo dos céus. Então, aquilo que é eterno. E eu falei um pouco antes, né, que eu estava nessa reunião de empresários, e o que você entrega que é para sempre? Né? E as pessoas acham que quando ela entrega alguma coisa material, ela está entregando uma coisa para sempre. Estou estabelecendo aqui, eu vou te dar uma garantia de muito tempo no meu produto. Isso não é para sempre, irmão. Sabe o que é para sempre? É aquilo que você estabelece no espírito. Só isso pode ser para sempre, só isso pode ser eterno. E se você tem uma entrega daquilo que é eterno, daquilo que teu espírito pode entregar, então sim, isso é para sempre. Porque a eternidade, ela vai estar composta de coisas que foram edificadas no espírito. Só isso pode ser eterno. Então, glória a Deus, porque nós estamos com o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Esse é o nosso anseio, a nossa pátria não é daqui. Nós temos um desejo por uma pátria celestial. Aleluia, que você tenha os teus olhos fixos mesmo na Jerusalém celestial. Que você tenha os teus olhos fixos no propósito que você carrega. E não abra a mão e a tua janela esteja aberta na direção de Jerusalém, sem se corromper em nome de Jesus, sem desvios. Em primeiro lugar, a primeira marca é a exclusão da mesa versus a mesa dos excluídos. Quero te falar assim como é maravilhoso ver a palavra do Senhor. A primeira marca de Davi está lá em 1 Samuel 16. Quero ler aqui. Separei hoje especialmente essa Bíblia judaica. Vou ler tudo da Bíblia judaica, que diz assim: aqui estão todos os seus filhos? Perguntou Samuel a Jessé, né? Shmuel a Ishai. E ele respondeu: ainda há um mais moço. Ele está lá fora cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: envie alguém e traga-o de volta, porque nós não sentaremos para comer até que ele chegue aqui. Então, enviou alguém, trouxe ele para dentro. O moço tinha as maçãs do rosto rosadas, os cabelos ruivos e os olhos
brilhantes. E era um rapaz de boa aparência, Adonai disse, levante-se e unja-o. É ele. Então, Samuel tomou um chifre de óleo, ungiu ali na presença dos seus irmãos. Glória a Deus pelo Salmo 23, né? A mesa onde o cálice transbordante, esse óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor caiu sobre Davi com poder. Amém? Olha que maravilhoso. Porque isso é a palavra do Senhor, viva, poderosa e eficaz. Eu quero ler também a marca aqui de 2 Samuel 9, porque nós vemos essa marca da mesa, a marca de uma exclusão e de uma inclusão, porque a mesa é um lugar de comunhão, né? A mesa é um lugar de Hebron, a mesa é um lugar da comunhão. E todos estavam ali para receber Samuel, o grande profeta. E na mesa não estava Davi, que fazia parte daquela família, mas ele vivia numa exclusão. Só que o Senhor mostra quem que ele quer naquela mesa. E ele fala, olha, através de Samuel, a gente não vai sentar aqui, ninguém vai comer sem que antes ele chegue. Isso quer dizer o quê? Peraí, existe uma prioridade aqui de quem deve sentar nessa mesa. Davi, excluído, vive uma grande inclusão. E ele faz da exclusão da mesa a mesa dos excluídos, porque quando ele reina, de fato, depois de um tempo, né, irmão? Isso não foi assim na sequência, mas como toda a casa de Saul já tinha sido praticamente exterminada, ele vai atrás para ver se sobrou alguém da casa de Saul. E ele descobre que Mefibosete está vivo ainda. E que ele é manco, né? Tem suas dificuldades, mas ele inclui Mefibosete na mesa. Isso está escrito em 2 Samuel 9, no versículo 7, fala, Davi lhe disse, não tenha medo, porque estou determinado a ser bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Eu restaurarei a você toda a terra de Saul, seu avô, e você comerá sempre a minha mesa. Então, essa marca de reversão muito grande dessa comunhão, isso é a verdadeira justiça. É que todos façam parte dessa comunhão. Olha que mundo injusto que nós vivemos hoje, né? Injustiça nos salários, injustiça nos cargos, agora mais ainda, né? Os justos sendo presos como e os injustos, né? O presidiário querendo prender aquele que fez o que acreditava ser o melhor, o que deveria estar atrás das grades, está fora querendo botar os outros dentro das grades. E assim, uma injustiça absurda, porque é fim dos tempos, e porque nós não vamos falar, Senhor, me livra disso, mas me dá a reação certa nisso. Eu quero, como corpo de Cristo, reagir da melhor forma, não da melhor, da forma que vai construir esse testemunho. E então, num mundo de injustiças que nós vivemos, qual é a justiça que eu vou buscar? O reino de Deus, a justiça do reino. A justiça do reino é a mesa da comunhão, é a mesa da inclusão. Eu vou buscar essa justiça. Não é que eu vou fazer bem para aquele que está pobre, não vou fazer o bem, não é sobre essa solidariedade, é sobre propósito, é sobre inclusão, é sobre realmente trazer todos para essa comunhão, para ouvir essa palavra, para receber desse pão, para realmente ter essa verdadeira comunhão, onde o Senhor ordena a vida eterna. Glória a Deus para sempre. E nós vemos também no Salmo 23, né, onde Davi fala sobre isso, né, justamente dando essa menção, e ele diz assim, preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo de um cálice transbordante, aleluia, glória a Deus. Essa unção que ele recebe o diferencia, é a unção da inclusão, que você receba desse óleo desse cálice transbordante, porque isso é a comunhão. O Senhor ordena essa bênção, é como óleo precioso na cabeça do sacerdote, na cabeça de Arão. Então, é um derramar, é uma comunhão que o Senhor tem nessa mesa para você desfrutar. Sai das exclusões, das rejeições que o inimigo quis te colocar e senta nessa mesa. Você foi escolhido para sentar nessa mesa. O inimigo quer trazer exclusão de todas as formas, colocar traumas na tua história. Você reverte tudo isso sentando nessa mesa, hoje, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, e a exclusão, né, de Jerusalém. Jerusalém ela era ocupada pelos jebuseus, né, tanto que o seu nome era Jebus. E essa marca de exclusão muito forte, porque Davi, ele assume então Hebron, assume o trono em Hebron, e ele vai governar, mas ele quer chegar em Jerusalém, irmão, ele vai reinar, é o primeiro rei que começa a reinar em Jerusalém. E para fazer essa ocupação, para viver essa ocupação, ele precisava desalojar os jebuseus de Jerusalém. E quando ele declara isso, o que os jebuseus respondem? A palavra fala aqui em 2 Samuel, eu gosto muito desse texto, mas assim, muito mesmo.
em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 9, versículo 6, diz assim: o rei e seus homens foram a Jerusalém para atacar os jebuseus, os habitantes daquela região. Eles insultaram a Davi, dizendo: você não entrará aqui. Até mesmo um cego ou um manco poderia se desviar de você. Em outras palavras, eles estavam pensando: Davi nunca vai entrar aqui. Entretanto, Davi capturou a fortaleza de Sião, também conhecida hoje como a cidade de Davi. E o que Davi disse naquele dia foi: para atacar os jebuseus, vocês devem subir a partir da fonte externa da cidade, através do túnel de água. E vocês poderão eliminar aqueles, assim chamados, mancos e cegos, a quem Davi menospreza. Daí, então, a expressão os cegos e os mancos que se guardem de entrar na casa. Davi viveu na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Então, Davi construiu a cidade em torno dela, começando pelo Milo, que é a muralha de terra, e trabalhando dentro dele. E tornou-se cada vez maior, porque Adonai, o Deus dos exércitos, estava com ele. Glória a Deus. Então, olha que história maravilhosa. Os jebuseus falaram: não, Davi, aqui tu não entra. E essa exclusão de Jerusalém, né, que seria então Jerusalém, fez com que Davi encontrasse um caminho de águas e chamou: ó, quem está junto comigo nessa guerra, vamos entrar. E eles entram e ocupam aquele lugar. E mais do que isso, ele pega a fortaleza de Sião e ele fala: aqui vai ser a cidade de Davi. Ele nomeia aquele lugar com o nome dele. Então aquilo que o inimigo falou não vai ter, não vai acontecer, acontece. Porque os jebuseus falaram assim: até os mancos e os cegos vão te repelir, eles vão se desviar de ti, não vai pegar nem manco e nem cego. E isso mostra que Davi teve uma visão e uma mobilidade, porque ele enxergou um caminho para chegar lá. E ele se moveu por esse caminho, que era um caminho subterrâneo, que o inimigo não estava enxergando. Então essa mobilidade, essa visão gera vitória sobre aquilo que foi um grande ataque do inimigo. Como que eu estabeleço aquilo que é definitivo? Nós falamos em primeiro lugar ali sobre a mesa dos excluídos. Então eu estabeleço o que é definitivo. A mesa do Senhor tem um banquete definitivo e você foi convidado para fazer parte dele. Em segundo lugar, nessa história que nós estamos falando de Jerusalém, existe essa ocupação, porque nós somos a Jerusalém celestial, porque havia uma história muito mais superior, muito mais profunda e real sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Não era só esse nível terreno, era sobre o que Davi representava, o reino que ele representava e a sua busca de realmente o tempo todo defender o que ele acreditava. E aqui nós vemos nessa ocupação a cidade de Jerusalém, a ocupação real. Então você tem ocupação, tem nomeação. E isso é a segunda coisa, porque nós falamos que o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz. Aliás, é justiça, é paz e é alegria. Então nós temos aqui a paz nessa mesa. Aliás, perdão, queridos, a justiça nessa mesa que era de exclusão. E temos a paz, porque Jerusalém, Salém significa paz. Então, você tem a paz na tua conquista. Não, Davi não teve um reinado de paz, irmãos, de ausência de guerra, né? Ele tinha uma paz que ele desfrutava por aquilo que ele conquistou. Então, a partir do que ele conquistou, daquela que seria o seu impedimento, virou a sua fortaleza. Olha quantos ataques que o inimigo levanta contra a tua vida. Faz disso uma fortaleza hoje. Fala: a partir dessa fortaleza eu vou construir, vou edificar e vou expandir o reino. Amém? Guarda o teu coração. Sobre todas as coisas que o homem deve guardar, guarda o coração, Provérbios 4, 23. Então guarda e preserva, porque o inimigo vai atacar e ele quer essa fonte, mas esse canal subterrâneo de águas, que é a fonte do teu coração, o inimigo não vai ocupar em nome de Jesus. Vai ser o teu acesso para conquistas superiores. Amém? Então, recebe justiça, recebe essa paz, e recebe essa alegria no espírito. Porque, em terceiro lugar, teve então toda a exclusão e perseguição em Saul contra Davi, né? Olha que loucura. Saul tinha uma perseguição absurda, né, com Davi. E eu quero ler esse texto que está lá em 1 Samuel 24, que diz assim. Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel 24, no versículo 11. Hoje, aqui podes ver com os próprios olhos que Adonai te pôs em meu poder na caverna. Alguns
dos meus soldados me disseram que eu deveria te matar, mas eu poupei o rei, dizendo: eu não vou levantar a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Além disso, meu pai, olha aqui as minhas mãos, podes ver um pedaço da tua capa, do teu manto. Pelo fato de eu ter apenas cortado um pedaço da tua capa e não ter te matado, tu podes concluir que eu não tenho nenhum plano de me rebelar ou de te prejudicar, e que eu não tenho também pecado contra ti, ainda que meu Senhor busque a oportunidade de tirar a minha vida. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Palavra precisa, pontual de Davi, aonde ele poderia ter matado Saul, mas ele não quis fazer justiça nem tocar no ungido do Senhor, porque ele entendia que o que ele carregava ia se manifestar no tempo de Deus, no ciclo do Senhor. Então, aqui fica muito claro a soberania de Davi o tempo todo. Enquanto Saul está querendo perseguir Davi o tempo todo e matar e tirar a vida dele, quando Davi tem a oportunidade de fazer isso, ele não faz. Porque ele dá o testemunho de que ele depende do Senhor, de que eu não vou carregar essa justiça em causa própria, né? Porque isso não é a justiça. Mas eu vou carregar e viver aquilo que é uma alegria no espírito, porque ele ia reinar. Ele ia viver essa grande celebração no tempo do Senhor. Então, a nossa alegria não está em fazer a nossa justiça, em garantir o que é nosso. A nossa alegria está em depender do Senhor todos os dias. Então, aqui, o Saul o tempo todo perseguindo, queria matar Davi para que Davi nunca fosse rei, para que Davi não vivesse esse contexto, mas havia uma perpetuação de Deus a respeito do trono de Davi. Alguém ouve aí falar do trono de Saul? Não, você vai até o fim da Bíblia. E qual é a história? O trono de Davi. O que está lá escrito em Isaías 9, sobre um trono que vai ter uma paz sem fim. Que trono é esse? De Davi. Então, essa perpetuação, o inimigo quer transformar o que é eterno naquilo que é transitório, ou que você se relacione com aquilo que é transitório como se fosse eterno, e com aquilo que é eterno como se fosse transitório. Cuidado, irmão. Não posso inverter aquilo que é realmente real e aquilo que eu preciso defender e viver como reino de Deus. Então aqui, nesse contexto, o trono é de Davi. Essa era a história do Senhor. Perpetuar esse trono. E lá em 2 Samuel, quero só ler mais esse texto, diz assim, 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 13, diz: e ele construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei seu trono real para sempre. A promessa do Senhor para Davi. Eu serei o pai dele, e ele será um único filho para mim. E se ele fizer alguma coisa errada, vou punir e tudo mais. Mas aqui o Senhor fala assim: entretanto, minha graça não o deixará como deixou Saul, a quem removi de diante de você. Foi o Senhor que removeu. Então, Davi poderia ter cortado o manto, Davi poderia ter feito, né? Mas ele não fez. Aliás, ele cortou o manto, mas ele não matou. Ele poderia ter feito e resolvido tudo, mas ele confiou no Senhor. Foi o Senhor que removeu Saul de diante de Davi, no tempo certo, no tempo que ele haveria de governar. E aqui no Salmo 89, diz assim, 89, 4, né? Eu fiz aliança com meu escolhido, 3, 4. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a sua linhagem para sempre e firmarei o seu trono sobre todas as gerações. Ai, como Deus é incrível, né? O que Saul queria colocar um fim, Deus falou, não vai ter fim, vai ser eterno. O que o inimigo quer dizer, acabou, o Senhor está falando, vou estabelecer por gerações. Porque, ó, como que é? O que eu estou tentando te explicar é que você não vai viver por aquilo que é o óbvio, o passageiro, como eu falei bem no início da palavra, que é bem o que é o tema de hoje, o instintivo humano. Não estou vivendo por isso, mas eu estou estabelecendo o que é definitivo nos céus. Para isso, eu espero no Senhor. Para isso, eu fico em paz, porque eu sei que é Ele que está arquitetando tudo isso e está o tempo todo orquestrando cada cenário da minha vida. Não estou preso a isso, aquilo que me aconteceu, não, porque tudo isso é passageiro. Eu estou ligado a algo que é muito mais alto, é um caminho mais alto, e você vai ficar conectado a esse caminho. Então, eu quero te falar 3 coisas aqui que nós acabamos de ler e desfrutar, para que você refresque a tua memória. Nós temos, em primeiro lugar, a justiça, que ela se faz presente na mesa da comunhão. Então, a mesa, né, era uma exclusão, agora virou a mesa dos excluídos. O inimigo quis te tirar da mesa, pois agora eu vou sentar nessa mesa.
e vou trazer todos para a mesa que estavam excluídos, porque isso é o desejo do Senhor, esse é o reino de Deus, amém? Não é um partidarismo, não é quem eu escolho, não é divisão, mas é a comunhão onde o Senhor realmente ordena essa bênção e essa vida, isso é justiça. Nós temos então essa equidade, né? E isso é o que o Senhor quer que você viva. Ele nos justificou para que nós pudéssemos ter essa comunhão por causa desse sangue. Você não tem nada de bom para oferecer, eu também não tenho. Mas nós temos Cristo em nós para oferecer um para o outro. Amém? Em segundo lugar, nós vimos ali a marca de ocupação de Jerusalém. Glória a Deus, você vai ocupar, porque isso é a tua paz. Eu vou conquistar essa cidade de paz, que Salém significa paz. Então o reino de Deus é essa conquista, é aquilo que o inimigo disse que eu não ia possuir, vai ser a minha fortaleza. Aquilo que ele disse que é minha fraqueza, vai ser a minha fortaleza. E a partir dessa fortaleza, eu vou expandindo, vou crescendo e vou manifestando esse reino. Em último lugar, e a nossa alegria no espírito de uma total dependência do Senhor. Você vai viver a tua alegria no espírito. Saul quer te matar, e é flecha, e lança, e tenta o tempo todo. Fica esperto, vigia, mas não deixa nada roubar a tua alegria. Até rimou. Então fica esperto, mas fica feliz, resolvido no teu espírito, daquilo que você vai viver em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar essa palavra orando por você, porque nós temos nisso essa alegria, você vai manifestar esse reino. Davi, ele realmente veio nesse espírito de trazer uma soberania, de manifestar uma soberania em cada cenário, no próprio pecado que ele viveu, nas escolhas erradas que ele fez, nas atitudes. O Senhor mesmo assim se manifesta e ele responde com soberania. A história de Davi é uma história muito soberana, e o verdadeiro governo se manifesta com soberania. Hoje nós vivemos aqui no Brasil um desgoverno, né? Se tem uma coisa que não há aqui, é uma soberania. Não existe soberania. Existe as pessoas vendidas para o sistema, vendidas para o poder, vendidas para ter mais, para mostrar quem manda mais, e tantos planos destruidores, né? Destrutivos, situações e malignidades de mentes pervertidas, de pessoas psicopatas, né? Que não entenderam de fato para que existem, para que vieram à Terra, mas tudo isso também faz parte de um plano do Senhor, ele está acima de tudo isso. E não tenha a tua vida por preciosa, não ame a tua vida até a morte, mas ame o que você carrega, ame o Deus que você serve, ame essa vida que ele te dá. Eu quero orar por você onde você estiver agora, para que você viva essa reversão. Se os teus sentimentos estão te atacando, muitos ataques, e você se sente mal, está despreza, sai disso, responde com soberania. Isso não é orgulho ou altivez, soberania é consciência de quem eu sou, daquilo que eu carrego, de quem eu pertenço, a quem eu pertenço. Nós pertencemos a esse reino. Você está aqui perambulando na terra, não caiu de paraquedas, não está por acaso nessa família, nesse casamento, nada, nenhum arranjo. Deus quer que você sofra e morra sofrendo, e seja uma pessoa de muitas dores. Sai dessa mentira. Mas tudo isso que está acontecendo na tua história tem a ver com uma reação que você pode ter no Senhor, de ter uma busca. Olha, em nome de Jesus, desperta o teu espírito, invoca o Senhor Jesus, invoca, você não caiu nesse cenário aleatoriamente. Deus te colocou posicionalmente ali, precisamente ali. Então, tenha uma resposta também pontual, precisa e real. Desperta, vai cavando o teu interior, o que eu tenho, o que o Senhor quer em mim, como eu posso manifestar isso, como o reino de Deus vai se manifestar em tudo isso. Toda essa injustiça que nós vivemos, nós podemos viver a justiça do Senhor. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou buscar essa paz. As guerras se levantaram, é guerra, ataque, situações, mas eu conquisto uma paz que faz de mim uma fortaleza. É nessa fortaleza que eu vou habitar, em nome de Jesus. Aleluia, nós queremos essa alegria no Espírito, Senhor. Nós queremos essa alegria de depender do Senhor. Não vamos viver tristes porque somos perseguidos, atacados. Sua palavra diz para a gente se alegrar e saber que nós somos bem-aventurados quando perseguidos pelo teu nome, perseguidos por aquilo que acreditamos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te invoco aqui, eu te invoco sobre os meus irmãos, eu te invoco por essa realidade. Em nome de Jesus, visita os teus filhos e todas as mentiras de Satanás, querendo mostrar a nossa fragilidade, expor essa fraqueza. Nós expomos a nossa fraqueza diante do Senhor,
porque o teu poder opera nela. Em nome de Jesus, eu invoco a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Eu invoco a força do reino. Eu invoco a autoridade e a soberania do reino. Nós somos a geração de Davi. Nós temos essa continuidade, queremos escrever essa realidade, queremos escrever a história que ninguém escreveu, Senhor, porque a história acaba terminando na cobiça de muitos, termina, Senhor, no poder que muitos querem desfrutar. E nós não queremos outro poder que não o poder de nos esvaziarmos, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser nada para ninguém, apenas uma oferta queimada para Ti, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, Senhor, na nossa vida. Pai, nós somos um espírito e nós queremos viver, Senhor, nessa dimensão, nesse lugar. Nós não queremos estar em outro lugar, senão esse lugar que é o nosso espírito, lugar da Tua presença. Aleluia, Senhor, nos acessa porque nós queremos Te acessar. Nós queremos hoje essa soberania, Senhor. Coroa os teus filhos nesse dia com pensamentos de paz. Coroa os teus filhos nesse dia, Senhor, com a alegria que vem do Espírito. Coroa os teus filhos hoje com a tua justiça, não uma justiça humana. Nós não estamos aqui para mostrar quem está certo e nem estamos aqui para te defender, porque o Senhor não precisa ser defendido. Nós é que queremos ser defendidos por ti e pela tua justiça, Senhor. Guarda os nossos pés, guarda, Senhor, essa jornada e nos faz ser como peregrinos fiéis, que possamos viver essa perfeição que quer dizer ir até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor que é tão viva, tão poderosa e eficaz, seja ela que vai guardar o teu coração, que vai guardar e preservar o coração e a mente, aonde o inimigo quer colocar tantas guerras, né? Que haja uma grande preservação por essa palavra. Aliás, nós estamos fazendo um matinal essa semana falando sobre sermos escribas, sacerdotes, versados na palavra, não no conhecimento teológico, mas numa realidade de comunhão mesclados com o Senhor, nessa comunhão íntima com o Senhor. Então, quando nós vivemos assim, nós vivemos de uma forma preservados. Amém? Então, eu quero terminar lendo Mateus 5,10, fala: quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Aleluia. Depois leia Mateus 5 mais um pouco, né? Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Olha o que ele diz: alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Então, fiquem em paz. Nós temos esse acesso à justiça, à paz e à alegria no Espírito. Esse é o reino que nós manifestamos. Essa é a alegria do nosso Espírito, essa é a nossa realidade. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe demais. Amanhã eu estou na rádio, 8 horas da manhã, com certeza o Benjamin com as suas aparições maravilhosas e todos os meus desafios, mas nada vai me calar. Então estamos aí firmes, 8 horas da manhã, iniciando a rádio, com palavra, com louvor, com oração. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Shalom. Adom Yeshua.